Alice Gross nasceu no Dia dos Namorados, em 14 de fevereiro de 2000, em Londres. Ela cresceu em uma família cheia de amor e também tinha uma irmã mais velha. Desde muito cedo, a menina mostrou afinidade pela criatividade. Ela gostava muito de desenhar, tocar piano e violino. Mais tarde, Alice começou a escrever suas próprias músicas e a interpretá-las com sua própria música. Além disso, a menina era apaixonada por design de moda e, aos 11 anos, até fez um vestido para usar em sua formatura escolar. Quando a menina tinha 13 anos, os médicos diagnosticaram anorexia e depressão. Apesar de tudo, Alice continuou trabalhando de forma criativa e no futuro tinha todas as possibilidades de alcançar grande sucesso. Em 28 de agosto de 2014, Alice disse à sua mãe que ia dar um passeio. Ela estava de férias escolares e tinha muito tempo livre, então a menina adorava passear pelo pequeno canal d'água e o rio perto de sua casa. Sua família morava em um subúrbio de Londres chamado Anvil e seu percurso habitual até o rio era de 4,5 km. A menina saiu por volta das 3 da tarde e prometeu aos pais voltar por volta das 6 da tarde. Mais tarde, ela enviou uma mensagem de texto ao pai dizendo que estaria em casa em breve. Alice não voltou na hora marcada e quando já eram 7 horas da tarde, seus pais começaram a se preocupar. Tentaram ligar para ela, mas seu telefone estava desligado. O fato de Alice sofrer de anorexia e depressão só aumentava a ansiedade deles. Seus pais temiam que algo tivesse acontecido. Devido ao seu estado físico, ela se sentia constantemente fraca e poderia desmaiar. Seus pais ligaram para alguns de seus amigos na esperança de que Alice estivesse com eles, mas ninguém tinha visto a menina naquele dia, então sua mãe e seu pai decidiram chamar a polícia. Eles imediatamente iniciaram uma busca e o primeiro que fizeram foi investigar a rota que Alice costumava seguir. Parentes e amigos da família também se juntaram à busca. Infelizmente, não encontraram nenhum sinal da menina, mas os detetives conseguiram encontrar vários testemunhos que ajudaram a determinar sua rota com mais precisão, o que por sua vez lhes permitiu delimitar a área de busca e selecionar várias câmeras de rua que poderiam tê-la captado. Após examinar as imagens, os detetives localizaram Alice. Quase imediatamente depois que ela saiu de casa, ela foi captada pela primeira câmera indo em direção ao Grand Union Canal. Pouco depois, ela foi vista na área de Brentford ao lado do canal. A última vez que a câmera a captou foi quando ela estava voltando para casa, perto da ponte de Transfer. A polícia também alertou a mídia sobre a adolescente desaparecida e divulgou o caso por todo Londres, poucas horas após seu desaparecimento. Graças a isso, os detetives receberam várias chamadas de testemunhas que haviam visto Alice. Infelizmente, nada disso ajudou a polícia a encontrar a garota. Segundo as imagens das câmeras de segurança e os testemunhos, ela desapareceu a caminho de casa, depois de percorrer a maior parte de sua rota habitual, mas o que aconteceu com ela ainda é um mistério. Passaram-se 3 dias e a polícia continuou examinando as gravações das câmeras nas áreas próximas e também inspecionou os parques locais e outras áreas isoladas. Ao mesmo tempo, os agentes patrulhavam as casas ao longo da rota de Alice e faziam perguntas aos moradores locais. Em 1º de setembro, os parentes da menina gravaram uma mensagem de vídeo implorando que ela voltasse para casa e pediram a quem tivesse qualquer informação sobre seu paradeiro que entrasse em contato com a polícia. Naquele momento, os investigadores consideravam várias teorias. A primeira e mais preocupante era a de um sequestro. Embora a maior parte do trajeto de Alice passasse pelas ruas da cidade, havia muitas áreas remotas e escondidas onde a garota poderia ter sido atacada. Além disso, não era raro que a polícia londrina se deparasse com situações de sequestro no centro da cidade, muito menos nos subúrbios. A segunda teoria era sobre a fuga de casa. Os pais de Alice temiam que a depressão a tivesse levado a tomar essa decisão. Também não descartaram a possibilidade de que a garota tivesse tirado a própria vida devido à sua doença, mas para a polícia essas teorias pareciam improváveis. Aos 14 anos, era improvável que Alice conseguisse fugir e se esconder, especialmente sem ajuda, e se tivesse tirado a própria vida, era muito improvável que ninguém a encontrasse. O caso atraía cada vez mais a atenção da opinião pública e foi entregue à Unidade Especial da Polícia Metropolitana em 3 de setembro. Embora normalmente só trabalhassem em assassinatos, os detetives consideraram que a possibilidade de a garota voltar para casa era alta. A Polícia Metropolitana organizou uma busca massiva, à qual se juntaram imediatamente centenas de voluntários após verem o apelo desesperado de seus pais e irmãs nas notícias. Os preocupados londrinos vasculharam a área da manhã até a noite, e no dia seguinte os detetives anunciaram a descoberta da primeira prova sólida. Haviam encontrado a mochila de Alice,
que continha os sapatos que ela usava naquele dia. A bolsa estava relativamente perto de sua casa. Essa descoberta permitiu que a polícia restringisse sua busca, concentrando-se em uma pequena área próxima ao canal. Os investigadores perceberam que era improvável que a garota tirasse os próprios sapatos, os jogasse com a mochila e fugisse. Ela não estava carregando um par de sapatos extras, o que complicava ainda mais a situação. A Polícia Metropolitana decidiu tornar públicas todas as imagens disponíveis das câmeras de segurança de Alice. A mochila com os sapatos indicava que a garota poderia estar em grave perigo. A teoria principal continua sendo a de um sequestro, mas os investigadores não descartaram completamente a possibilidade de que a garota tenha dado um fim a si mesma. Por isso, tentaram usar todos os recursos disponíveis para encontrá-la. A divulgação das gravações poderia atrair mais atenção do público, e alguém poderia se lembrar de ter visto Alice naquele dia. Além disso, várias centenas de pessoas de várias agências participaram da busca e já havia 600 pessoas trabalhando no caso. A investigação foi, portanto, a maior em termos de número de policiais envolvidos desde 2005. Alguns deles estavam inspecionando diretamente a área, enquanto outros examinavam as gravações das centenas de câmeras em que Alice poderia ter sido vista. A Polícia Metropolitana também ofereceu uma recompensa de 20 mil libras por qualquer informação que ajudasse a encontrar a garota. Embora a polícia não tenha conseguido localizar seu telefone, eles pediram à companhia telefônica detalhes sobre sua última localização conhecida, resultando que Alice tinha enviado uma mensagem ao pai praticamente do mesmo lugar onde sua mochila foi encontrada. Tudo indicava que os investigadores deveriam se concentrar nessa área específica. Portanto, decidiram examinar cuidadosamente uma área de vários quilômetros quadrados. Cada metro de terra e água foi examinado manualmente. As equipes policiais literalmente sondaram o fundo do rio e do canal em busca de qualquer evidência. 2 dias após a mochila ter sido encontrada, soube-se que a polícia havia detido um homem de 25 anos como suspeito do assassinato de Alice. No dia seguinte, outro homem foi detido, mas se recusaram a comentar a situação até que todos os detalhes fossem esclarecidos. No entanto, ambos os suspeitos foram libertados pouco depois, e a Polícia Metropolitana declarou que não havia conseguido estabelecer a implicação dos 2 homens no desaparecimento de Alice. Mais de uma semana se passou e, durante todo esse tempo, não houve avanços no caso. Foi somente em 16 de setembro que a polícia fez outra declaração. Disseram que estavam procurando um homem de 40 anos chamado Arnis Alcaus em relação ao desaparecimento de Alice. Ele se mudou para a Inglaterra há 7 anos, vindo da Letônia. Ele morava na área como trabalhador da construção. A Polícia Metropolitana se interessou por ele por 2 razões que, à primeira vista, não pareciam estar relacionadas. Em primeiro lugar, os colegas de trabalho de Arnis denunciaram seu desaparecimento à polícia já em 3 de setembro. O homem não compareceu ao trabalho, não atendeu ao telefone e não estava em casa. Parecia que simplesmente tinha desaparecido. Em segundo lugar, os detetives descobriram que a rota de casa para o trabalho dele seguia mais ou menos a mesma rota que a garota havia tomado no dia de seu desaparecimento. Tudo isso ainda não era suficiente para tirar conclusões sobre a implicação do homem no desaparecimento da menina, mas os detetives logo descobriram algo realmente inquietante. Em uma das gravações das câmeras de segurança, tinham visto um homem de meia-idade cruzando de bicicleta a ponte pela qual Alice tinha passado alguns minutos antes. O homem acabou por ser Arnis Alcaus. Ele foi visto em outra câmera e os detetives notaram um momento muito estranho. O trajeto entre essas câmeras deveria ter durado apenas alguns minutos, mas o homem da bicicleta levou praticamente 1 hora inteira para percorrer esse caminho. Surgiu uma pergunta sobre o que ele estava fazendo todo esse tempo em um trecho tão curto. A angústia se somava ao fato de que tudo isso estava acontecendo na mesma área onde supostamente o caminho de Alice foi cortado. Os agentes também concluíram que as roupas do homem estavam molhadas quando ele entrou na estrada. Continuando a estudar as câmeras, os detetives viram o homem voltando de bicicleta para o mesmo local 2 horas depois. Ao fazer isso, não foi capturado pela câmera no topo da ponte, o que indicava que ele havia passado todo esse tempo dentro de um pequeno ponto cego. Além disso, já estava usando roupas diferentes. Cerca de 1 hora depois, foi visto em uma loja local comprando cerveja. Na manhã seguinte, a situação se repetiu. Alcaus voltou ao mesmo ponto cego entre as câmeras por volta das 7 horas e também voltou lá à tarde. Tudo isso foi suficiente para obter uma ordem de busca para sua casa. Resultou que o homem morava lá com sua namorada e suas 2 filhas. Seu colega de quarto também não tinha ideia de onde ele estava.
Quando sua família soube que Zaukaus era suspeito de ter matado a garota, disseram que Arnis nunca poderia ter feito algo assim. Eles o descreveu como um pai atencioso e carinhoso. Além disso, a polícia metropolitana investigou o histórico do homem e descobriu um momento verdadeiramente sombrio. Resultou que Zaukaus tinha um passado criminoso. Em 1998, enquanto estava na Letônia, ele assassinou sua esposa a sangue frio e de forma calculada, cavando uma cova para ela na floresta, o que lhe rendeu apenas 7 anos de prisão. Após cumprir sua pena, ele se mudou para a Inglaterra e as autoridades locais nem sequer conheciam seus antecedentes criminais em seu país de origem. Os policiais registraram a casa de Zaukaus e encontraram uma parte recém-escavada em sua propriedade. Eles não revelaram se encontraram alguma evidência lá, mas fizeram uma descoberta importante no porão da casa. Lá, encontraram um painel traseiro quebrado de um iPhone 4S branco, o mesmo telefone que Alice possuía. Após examinar o conteúdo de seu computador, a polícia também descobriu que o homem havia pesquisado na internet informações sobre o desaparecimento de Alice Gross alguns dias após o incidente. Por tudo isso, Arnis foi incluído na lista de procurados. A polícia metropolitana temia que o homem pudesse ter fugido para a Letônia ou outro país europeu, então procurou por toda a União Europeia, mas as autoridades policiais foram incapazes de encontrar um único rastro do suspeito. Enquanto isso, já havia passado um mês desde o desaparecimento de Alice e, no dia 30 de setembro, a polícia emitiu um comunicado deprimente. Foi encontrado um corpo humano em um rio próximo ao local do desaparecimento da menina, naquele momento ainda sem identificação, mas a polícia compartilhou um fato. Alguém havia feito todo o possível para que o corpo permanecesse submerso e não emergisse à superfície. Foi descoberto nos dias seguintes que a falecida era Alice Gross. Embora já não houvesse nenhuma dúvida a respeito, tudo ocorreu exatamente no local onde ela desapareceu. A causa da morte foi estrangulamento. Descobriu-se que o corpo de Alice havia sido envolto em sacos de construção amarrados a um grande toco de árvore, e o autor havia construído toda uma estrutura com uma roda de bicicleta e tijolos, o que também impedia que o corpo emergisse. Ela também não estava vestida, exceto por uma meia. Os detetives visitaram o local onde Arnis trabalhava e descobriram que os mesmos sacos usados para ocultar o corpo de Alice haviam sido usados em sua obra. Após a descoberta do cadáver, a polícia continuou buscando por Arnis, colaborando com a Interpol e as agências de inteligência europeias locais, mas continuou sem encontrar nenhum rastro dele. Isso continuou até o dia 4 de outubro, quando os investigadores fizeram uma descoberta inesperada. Encontraram o corpo do homem suspenso em um parque, a apenas 1 quilômetro de onde Alice foi assassinada. 2 dias depois, os especialistas confirmaram que o falecido era Arnis Zaukaus. Este foi um desdobramento dos acontecimentos que ninguém esperava. A principal suspeita da polícia metropolitana era que o suspeito tinha fugido para a Europa, mas na realidade, ele esteve o tempo todo bem debaixo do nariz deles. Os médicos legistas concluíram que o homem tirou a própria vida no dia do seu desaparecimento em 3 de setembro, e ele não foi encontrado por um mês. No entanto, não há nada surpreendente aqui, pois o suspeito havia escolhido um local muito remoto e inacessível, onde era extremamente difícil de ser localizado. Com o DNA em mãos, os investigadores tinham ainda mais provas. Perto de onde o corpo de Alice foi encontrado, a polícia encontrou uma bituca de cigarro que foi enviada para o laboratório. Os especialistas extraíram o DNA do filtro, que coincidiu com uma amostra de Zaukaus. Além disso, o laboratório disse que era muito provável que o DNA do autor estivesse no corpo da vítima, embora não pudessem afirmar isso com absoluta certeza devido ao tempo que o corpo havia permanecido submerso. O DNA dele também foi encontrado na mochila e nos sapatos da menina. Até então, a polícia havia descoberto outro fato horrível. 2 anos após se mudar para a Inglaterra, Zaukaus havia abusado de uma menina de 14 anos a 1 quilômetro de onde o corpo de Alice foi encontrado. O homem tentou realizar algum tipo de ato indecente, mas a vítima sobreviveu e o homem foi detido. Aqui começa a parte mais perturbadora. A menina não apresentou acusações formais e o agressor foi simplesmente libertado. Não está muito claro como isso pôde acontecer, mas o fato é que um homem adulto que havia abusado da menina caiu nas mãos da polícia e se livrou da punição. Além disso, as informações sobre o caso só vieram à tona após a descoberta do cadáver do autor no parque. No entanto, a polícia continuou investigando e levou algum tempo para reconstruir o que havia ocorrido. Segundo a versão da polícia, naquele infeliz dia 28 de agosto, Arnis estava de bicicleta na mesma rota em que Alice caminhava. Ele a encontrou em uma área isolada, escondida do público, e a atacou com a intenção de cometer atos depravados.
Nunca saberemos como os eventos se desenrolaram a partir daí, mas o desfecho foi trágico. Ele matou Alice e depois escondeu seu corpo em várias ocasiões, sempre voltando ao local do crime. Também nunca saberemos por que ele decidiu tirar a própria vida depois do que fez. É altamente discutível se isso pode ser chamado de consciência. Os pais de Alice, que sobreviveram a essa terrível tragédia, sentiram-se indignados com a atuação do governo. Questionavam como as autoridades britânicas permitiram que um assassino com antecedentes entrasse no país e permanecesse lá. Eles vinham lutando há anos para que o governo aumentasse o controle sobre imigrantes e mantivesse os criminosos afastados. Infelizmente, até o momento, não conseguiram fazer uma diferença significativa. Um mês após a descoberta do corpo de Zaukaus, ocorreu outro evento interessante. O legista encarregado da investigação deixou uma pasta com os documentos do caso no trem. 30 páginas continham informações importantes sobre o assassinato, incluindo detalhes médicos e informações não reveladas. O público, a mídia e os pais de Alice criticaram duramente a polícia, mas nada puderam fazer a respeito. O arquivo não foi encontrado. De qualquer forma, os investigadores afirmaram que, se ele estivesse vivo, teriam provas suficientes para levar o caso aos tribunais, mas não havia garantia de condenação. O problema era que todas as evidências disponíveis contra Zaukaus eram circunstanciais e ele tinha poucas chances de escapar impune. Em vez disso, houve um procedimento formal no tribunal em que o júri reconheceu um fato óbvio: Alice foi assassinada. Sua morte não foi um acidente. O funeral de Alice ocorreu em 23 de outubro. Milhares de pessoas compareceram à cerimônia, e no final foi projetada na tela grande uma linda música que a menina havia escrito e cantado ela mesma.